Bom dia, paz seja contigo, paz seja na tua casa, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Que guarda o teu coração em Cristo Jesus, seja contigo agora. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Como é bom ter acesso à palavra de Deus. Como é bom ter liberdade para abrir as Escrituras e ler. E como é bom ter o privilégio da companhia do Espírito Santo de Deus para ler as Escrituras. O Espírito Santo de Deus, ele está em nosso meio, ele está na terra. Desde que Jesus subiu aos céus, ele ficou na terra. Para quê? Para nos acompanhar até a consumação dos séculos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo esteja trazendo à tona na tua vida aquilo que você precisa ter compreensão e que não tem ainda. Que o Espírito Santo fale com você, como tem falado comigo nos últimos dias. Que o Espírito Santo fale com você até o último fôlego de vida teu. Mesmo quando as pessoas acharem que você já não tem mais valor, não tem utilidade, que o teu corpo já não serve para render aquilo que as pessoas querem. Eu quero dizer que mesmo na cama, mesmo num hospital, mesmo numa prisão, que o Espírito Santo fale com você. Até quando as pessoas pensarem que você já morreu. Muitos caminhos sem vida na terra estão caminhando. Mas que o Espírito Santo de Deus fale com você. Esteja presente na tua vida. E quando ninguém te vê, que você saiba que o Espírito Santo de Deus está vendo você. Deus soberano. Deus vivo, único Deus vivo na face da terra. Aquele que é Pai, aquele que é Filho, aquele que é o Espírito Santo, aquele que atende por nome de Trindade. Esteja agora com cada ouvinte, com cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está vendo. Mas, Senhor, sobretudo, que eles se enxerguem diante de Ti, não diante de pessoas. Porque quando chegamos, Senhor, diante de pessoas e às vezes nos medimos diante delas, parece que a gente é pequeno e não é nada. Mas é o Senhor quem deu a vida por nós. E o Senhor nos dá o valor que nós temos. Nós temos o valor, Senhor, do Teu sangue. Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos o valor do Teu Filho. E a Tua palavra diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso sente o cheiro de Jesus em nós. E que nós temos o cheiro de Jesus, para muitos cheiro de vida e para muitos cheiro de morte. Mas nós temos o cheiro do Teu Filho Jesus Cristo em nós. Nós que recebemos o Teu Filho, que cremos o Teu Filho, temos o bom perfume de Cristo em nós. Fala conosco. Espírito Santo, entra agora, faz uma varredura em cada interior e fala com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, diz aqui, capítulo 1. E preste atenção nos Atos dos Apóstolos, mas principalmente você preste atenção nos atos de Jesus Cristo, nos atos de Deus Pai Todo-Poderoso na vida destes apóstolos e na tua vida. Atos são os feitos dos apóstolos. Mas presta atenção nos feitos de Jesus Cristo na tua história de vida. Nos feitos do grande amor de Deus na tua vida. E às vezes você pode dizer, mas eu não tenho visto muito. Mas você vai ver ainda que sozinho você já não estaria mais na terra. Presta atenção no que diz as Escrituras agora. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Queridos, aqui foi o início da igreja. E Jesus Cristo, quando ele chegou no céu, que ele teve a ascensão dele e chegou no céu, não chegou de qualquer forma, que ele chegou vitorioso no céu, porque ele venceu o mal e ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então, quando ele chegou no céu, ele enviou o Espírito Santo dele sobre nós. E no capítulo 2 de Atos diz isso. Então, a partir desse momento, nós recebemos o poder da vida do Espírito Santo em nós. Mas e para que esse poder? Esse poder, ele tem uma função. Ele nos empodera, ele nos dá força para continuar a nossa vida, não de qualquer forma, com um sentido. Nós temos um sentido aqui na terra, de sermos testemunhas do Senhor, não uma testemunha verbal apenas, aquela que lê e que fala e que organiza para soltar uma fala bem elaborada. Não, para ser testemunha do poder de Deus em nossa vida, do poder de transformação que o Evangelho produz em nós. É uma vida com propósito definido, uma vida com um significado de quem entendeu com consciência interior o que é preciso ser feito. É a proclamação do Evangelho, e o Evangelho é aquilo que já aconteceu. O Evangelho de Jesus Cristo não vai acontecer, ele já aconteceu. As boas novas é que Jesus já esteve aqui, ele já esteve na terra, é que ele já proporcionou a salvação, ele já fez o sacrifício único, exclusivo, humano, vivo, e com a necessidade embutida, completa, que é doar-se por cada um de nós. Levou sobre ele todo o mal, todo o pecado, toda a imundícia, toda a maldade que existia sobre a raça humana, sobre ele. E ele fez aquele sacrifício nas vigas da crucificação. Ele derramou até a última gota de sangue por quem? Por você e por mim. Então o Evangelho é o anúncio do transporte. Ele nos transporta da escuridão, da ignorância. Ele nos transporta da escuridão, da inimizade com Deus, da falta de acesso com Deus. Ele nos dá a possibilidade de sermos chamados Filho de Deus, a partir do momento que recebemos Jesus Cristo como um único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqui, quando o apóstolo diz: e recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e veio no capítulo 2, já de Atos em seguida, para que vocês me sejam testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Confins da terra. Eu quero dizer para vocês, cá estamos em um dos confins da terra. Nós hoje somos testemunhas como aqueles apóstolos, como aqueles discípulos foram, diretamente de Campo Largo, Paraná, um dos confins da terra, porque confins da terra vem do grego escatos, que quer dizer até o último lugar da terra. Quando se chega e termina em uma fronteira, começa outra, e termina aquela fronteira geograficamente falando, e começa outra. Pois bem, cá estamos em um dos confins da terra, e o ministério de Jesus Cristo, o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, espalhou esse Evangelho aqui em Campo Largo, aqui no Brasil, na nossa nação. Então, seja bem-vindo em um dos confins da terra,
Você que está ouvindo isso, você está tendo acesso, porque o Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio e você está tendo acesso a essa palavra. Mas foi difícil chegar aí até nesse confins que você habita e que eu habito, porque eles foram perseguidos. Eu quero dizer que a primeira igreja que existiu não é a tua e nem a minha. A primeira igreja que existiu no mundo e que hoje por tradição você pode dizer, eu sigo pela tradição, é a primeira igreja, não é a tua. A primeira igreja é a de Jesus Cristo. É a igreja primitiva, a primeira igreja que existiu é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sabe como que ela se chama hoje na terra? Igreja do Senhor Jesus Cristo. E sabe como que o Senhor vai chamar o povo dele quando ele diz que vai voltar? Porque é o Evangelho que diz isso. Eu chamarei o meu povo que se chama pelo meu nome. Não tem outro nome. Não tem nome de denominação que vai te levar para o céu. O Senhor vai chegar nos ares, porque é o que diz as Escrituras, e ele vai dizer, meu povo que se chama pelo meu nome. Portanto, o primeiro povo que aceitou Jesus, que teve acesso ao Evangelho, foi o povo judeu, porque o Senhor veio para esse povo. E depois, a primeira igreja foi essa. A primeira igreja de Jerusalém, a igreja de Jesus Cristo, ela não tem nome. E ela não tem um representante humano aqui. Quem manda no Evangelho de Jesus Cristo não é homem nenhum. É o Espírito Santo de Deus que ficou na terra no lugar do Filho de Deus quando chegou no céu. E esse Evangelho, através do Espírito Santo de Deus e dos discípulos que foram com o encargo, a missão de espalhar esse Evangelho, já foram recolhidos, e muitos com morte horrível. E tem muitos que dizem, ele representa o apóstolo Paulo, ele representa João Batista. E eu quero dizer para vocês que isso é miragem da concepção humana, porque o João Batista de hoje tem cabeça. Mas o João Batista legítimo, ele perdeu a cabeça pelo Evangelho. Perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele, mas não roubaram a coroa da vida eterna dele. E aqueles que dizem, e sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, que ousam se chamar de apóstolo Paulo, suas costas estão bonitas, muitas vezes banhadas pelo mar, pelo sol. O apóstolo Paulo não tinha isso. Sabe quem é que tinha vida na vida do apóstolo Paulo e de João Batista? O Espírito de Deus. E se hoje não estivermos cheios da vida do Espírito de Deus, estamos desqualificados para qualquer anúncio, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um bom terno, não é um vestido de festa que vai convencer as pessoas, não são anéis de graduação humana, porque o Evangelho ele não se explica por uma pesquisa de campo. O Evangelho ele não se explica numa teologia vaga. O Evangelho ele se explica pelo poder do Espírito Santo. E se não tiver o Espírito Santo, não tem convencimento, é uma fala vaga. E nós vamos ver como é que o Espírito de Deus trabalha numa missão. Atos capítulo 8, abra aí no capítulo 8, siga um pouquinho para frente, capítulo 8, no versículo 26, e diz assim a palavra de Deus. Vocês vão ver o que é um discípulo empoderado pelo Espírito Santo de Deus, porque Filipe, nós vamos falar sobre Filipe, o eunuco, associado a uma missão. Então é a missão que Filipe tem de chegar ao eunuco com a presença do Espírito Santo. E você vai ver como é que o Espírito Santo de Deus trabalha. Sabe quem é discípulo? E sabe quando que a palavra de Deus ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É quando ele está cheio, o discípulo, o pregador está cheio do Espírito Santo. Senão não há convencimento. E por que nós não vemos milagres hoje? E curas como deveríamos ver, como na igreja primitiva? Sabe por quê? É que os pregadores hoje, eles militam em causa própria, benefícios próprios, estão cheios deles mesmos, dos seus interesses,
dos seus sonhos. A missão perdeu o valor. São grandes administradores, mas não são grandes pregadores mais. Abandonaram a pregação, abandonaram o preenchimento do coração do Espírito Santo de Deus e começaram a administrar aquilo que eles não podem. Não dá para administrar o evangelho que não é teu. O evangelho é de Jesus Cristo. Então, empoderados para que a palavra de Deus chegue aos quatro cantos da terra, mas com o verdadeiro sentido que é a salvação eterna. Mas sabe como que está chegando hoje o evangelho? Está chegando um monte de testemunhos horríveis, escândalos e mais escândalos, porque eles não estão mais cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios de desejos e sonhos pessoais. E sonhar com o irreal, sonhar com aquilo que o Senhor não deixou para sonhar, que é a vida eterna, nos leva a um viver desonesto. Se não sonhar com a vida eterna, legítima, e com o verdadeiro evangelho, não existe transporte da escuridão para a luz. Continua na mesma escuridão. E nós vamos ver aqui o que é necessário para ser transportados da escuridão, do desentendimento, da falta de entendimento das Escrituras. Diz a palavra de Deus assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Então o anjo é o contato que o céu tem, que chegou em Filipe. Filipe é o discípulo que vai para a missão que o Senhor quer. E dizendo assim: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: emparelha-te a este carro. E correndo, notem, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? E lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Queridos, eu quero perguntar para você: quanto tempo você está lendo as Escrituras? E eu quero perguntar para você: entendes tu o que lês? Aqui, queridos, já tinha começado a perseguição da igreja. Estevão também já tinha sido executado. E a gente vê que a perseguição começou a espalhar o evangelho, como diz ali, em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. A própria perseguição, com o intuito de acabar com o evangelho, com a expansão do evangelho, Deus não pode ser frustrado. O que ele fez? Quando a perseguição começou a espalhar os discípulos, que foi se cumprindo Jerusalém, Judeia, Samaria, o próprio Espírito de Deus começou a agir. E houve a expansão e veio para os confins da terra. E aqui diz que esse eunuco era um grande homem do reino. E ele representava e ele guardava os tesouros da rainha, que representava o povo etíope. Que tal, hein? Eunuco. Eunuco quer dizer que ele foi castrado. Isso mesmo fisicamente, como era de uso. Naquele tempo eram castrados, eram os homens que cuidavam dos haréns, que não tinham desejos sexuais, que não se perdiam por desejos carnais, e eles tinham altos cargos muitas vezes dentro do reino. E esse cuidava dos tesouros da rainha. Vejam só, que tal hoje colocar
alguém cuidando dos tesouros de alguém, fica difícil, né? Tá complicado? Porque o inferno já espalhou a corrupção no coração dos homens. E hoje o que mais se tem é desejo carnal, sexual, por dinheiro. Mas naquele tempo, esse homem castrado, esterilizado, ele, diz o texto, não fala muito da ida dele. Diz que ele foi para Jerusalém e ele foi para adorar, diz aqui. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Queridos, em Deuteronômio está escrito que os que são eunucos, eles não poderiam entrar dentro do templo para adorar. De acordo com a lei de Moisés, eles não podiam entrar. Deuteronômio diz isso no capítulo 23. Mas ele ia para adorar, mesmo para o lado de fora. Mesmo sem ter o entendimento devido, ele ia para adorar. Significa que os olhos do Senhor, como um radar, pegam todos os corações da terra. A palavra de Deus diz que ele busca um coração que é totalmente dele. Totalmente dele, não é parceladamente dele. A palavra de Deus que é totalmente dele. E eu gosto disso, porque pode ser um homem estéril, castrado, um eunuco, que quer dizer infecundo, infértil, que não tem herdeiros, mas que o Senhor ama. Mas ele não tem herdeiros, pode ser um infecundo, um infértil, algo até de deboche de muitas pessoas. Mas ele tinha um coração disposto a adorar, mesmo que impedido de entrar no templo, ele descia para adorar. E o Espírito de Deus se preocupou com ele. E a missão é: Felipe, desce, saia do conforto, porque Felipe estava pregando em um campo fértil. E o texto diz para ele: vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O Senhor nos vê nos caminhos mais desertos e solitários da terra, nas situações mais inférteis, estéreis da nossa vida, mas está adorando. E quando ele está lendo em voz alta. E ele tinha uma comitiva, porque ele era um homem de negócios. Alguém carregava, alguém estava junto, alguém fazia a parte de cuidar dele, cuidava do seu corpo físico, mas tinha alguém que cuidava da alma deste eunuco, que era a presença de Deus. E o Senhor diz: Felipe, emparelha-te a ele. E Felipe levanta correndo, quer dizer, ele não vinha muito devagar, mas ele vinha lendo. E o que ele lia? Ele lia assim, a palavra de Deus diz assim, lia no versículo 30, 8:30. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Porque a leitura que eu faço em você tem que ter entendimento. O que é entender? É entender, você tem que ter a compreensão de vida. Aquilo que não entra dentro do nosso coração não faz parte da gente. Entender. Quando você está lendo, você aprende. É uma informação. E você pode se valer da tua inteligência para decorar. Decorar não quer dizer internalizar. Ela fica na mente. Há quantos anos estamos lendo as escrituras, retendo ela na mente? Precisa descer até o coração. Ela precisa fazer parte de mim. O que eu sou? Eu sou o que eu tenho por dentro de mim e que me dá vida por fora. Entendes tu o que lê? Há quanto tempo você está lendo a palavra de Deus sozinho? Mas como eu vou ler se não tem quem me explique? Muitas explicações estão sendo dadas por pessoas vazias e ocas, que não têm interesse em que o evangelho se expanda e que as almas sejam salvas. Seus interesses
são próprios. Eu quero me dar bem, minha família viva bem, eu quero deixar minha família bem na terra, eu quero deixar um plano de luto bom, eu quero deixar um plano de saúde, eu quero deixar uma conta bancária para minha filha, para o meu filho, neto, bisneto e tataraneto. De que adianta se no final de tudo ele terminar sozinho, entesourado, com os bens que você está deixando, o que alguém já deixou para você, sem o discernimento para encontrar a vida eterna? E o que é, então, entender? É compreender o propósito, é compreender o significado, é recolher a visão não mais tua, a visão da tradição humana, a visão da religião. Você tem que entender o que Deus quer para a tua vida. O propósito é ser transportado da escuridão, das trevas e ser trazido para a luz. Que você não viva mais castrado, estéril, como um eunuco espiritual. Hoje está cheio de eunuco espiritual, cheios de dinheiro e pobres espiritualmente, ou sem dinheiro nenhum e sem a presença do Espírito Santo também, castrados, esterilizados. Por quem? Eu vou dizer para vocês, 2 Coríntios 4:4 diz assim, 4, 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os seus entendimentos, o entendimento dos incrédulos, para que não se lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que está sendo pregado para você? O que a religião tem ensinado para você? O que um homem ou uma mulher que está tentando pregar o evangelho para você, o que ele está trazendo para você? Ele tem a presença do Espírito de Deus, no qual o Deus deste século, ele cega a visão nossa do reino de Deus. Eu quero dizer para você que ainda que te castrem, te esterilizem, que debochem de você, o reino de Deus se abre para você. É o reino de Deus que satisfaz. Você pode caminhar na terra sem herdeiros, ou sem família, ou sem ninguém. O reino de Deus se abre para você. E o Espírito Santo de Deus vai te procurar. Ele vai te achar no deserto da solidão. Ele vai se emparelhar com você, para que você se alinhe à vontade de Deus, com o discernimento, com o significado que Ele quer. E o que Ele lia. Você quer saber? O que o eunuco lia para que a comitiva ouvisse? Para que o vento ouvisse? E Deus ouviu. Deus ouviu o coração daquele homem. Os olhos de Deus estavam sobre aquele homem. O fato de muitas vezes nós não ouvir a voz de Deus, queridos, não quer dizer que Ele não está vendo. Você acha que Deus não fala? Se aperceba um pouco mais, Ele fala em tudo. O fato dele não estar falando, você não está ouvindo a voz audível, não quer dizer que Ele não está te vendo ou te ouvindo. Ele está. Aonde você estiver, aqui diz que o caminho é deserto. E o seu eunuco lia para que todos ouvissem, os pássaros, a areia, a solidão do deserto. Mas Deus ouvia, porque Ele desceu para adoração. O caminho de ida não se diz muito, mas a da volta dele estava cheia de acontecimentos, estava recheado. O caminho que você veio até aqui, ninguém notou, ninguém viu. O Senhor viu. Mas a partir daqui, que seja um divisor de águas, que o teu caminho seja feito com a companhia do Espírito Santo que já emparelhou você, Ele te alcançou. Roshamai, Agará. O Espírito Santo de Deus te alcançou nesta manhã, alcançou a tua casa, alcançou a tua vida, Ele se emparelhou a você. Agora você tem que se alinhar às Escrituras. Diz assim a palavra de Deus,
No versículo 32, e o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim também não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Se credes de todo o coração. Queridos, se não desceu para o coração, não faz parte da gente. Não existiu conversão nenhuma na nossa vida. É de todo o coração. Isso diz no Velho Testamento. E diz agora no Novo Testamento. Jesus falou de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Mas como se ninguém me explica? O Espírito Santo está te explicando hoje. Jesus foi tirado do seu direito. Ele foi julgado sem justiça. Jesus foi julgado no teu lugar sem justiça merecida. Por quem? Pelos humanos. Pelos humanos que liam as Escrituras e não discerniam. Jesus estava no meio deles. E eles não aceitaram e condenaram Jesus. Ler a velha letra não funciona. Ler com os binóculos, com o óculos do vício, da tradição humana, sem o Espírito Santo, não muda a nossa vida. Tem que mudar a nossa vida. Tem que transformar a velha criatura. Tem que nascer um novo homem, o homem interior, a mulher interior, sem os vícios da velha criatura, que Jesus já morreu por isso. E ele foi levado no teu lugar e no meu, sem gritar e espernear. Ele foi pagar aquilo que eu e você devia, no nosso homem velho decaído, nos nossos velhos pecados. E como tornamos a fazer tudo de novo, ler as Escrituras sem o emparelhamento do Espírito Santo, sem alinhar a nossa vida com o Espírito Santo? Até quando vamos continuar nessa caminhada sem ver a poça de água que nos faz batizar, nascer de novo? Não adianta mergulhar em você em um açude, jogarem água em você se você não nascer de novo, se você não tiver um entendimento, compreensão que desça para dentro de você, que Deus esteja internalizado dentro de você, interiorizado a ponto de você temer fazer aquilo que você não pode fazer mais. Isso é a nova criatura. E enquanto lemos as Escrituras e continuamos fazendo aquilo que a Escritura diz que não é para fazer, mas o que não é para fazer? Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que adultera, não adultere mais. E assim vai. É uma lista. Você sabe bem do que eu estou falando. Porque é o Espírito Santo que está falando com você. Você sabe o que não pode mais fazer. Eu sei. Porque tem a presença do Espírito Santo. Lembre-se, quando Jesus subiu, teve a sua ascensão, ele mandou o Consolador, e o Consolador rastreia a nossa vida, o nosso interior, e o Consolador vem e diz: não faça assim, é errado. É nós, é a nossa velha criatura que não quer ouvir, que não quer ler com os olhos do Espírito, que não quer ver o Verbo encarnado, que é Jesus, e nós não somos ignorantes a saber que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se estamos trabalhando em uma firma,
Sabemos o que não podemos fazer lá, é regra. Senão você vai perder teu emprego. Como é que o evangelho nós lemos de forma desordenada desse jeito, sem temor nenhum? E a Bíblia diz que não é para temer aquele que mata só o nosso corpo ou que tira os nossos direitos. A palavra de Deus diz que é para temer aquele que pode matar a nossa alma. Eu quero convidar você agora para finalizar isso. Felipe diz: é lícito se crês de todo o coração. Teu coração está sabendo da verdade há muito tempo, mas hoje ele te trouxe convicção, o Espírito Santo. E o eunuco mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, transportou a Felipe. E o eunuco não ouviu mais, e jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco agora já não lia mais com os óculos da ignorância, nem olhos viciados. Agora ele tinha a companhia do Espírito Santo, o Jesus ressurreto e o seu Espírito na terra. E ele diz, a palavra de Deus diz aqui que ele continuou jubiloso, alegre. Ele encontrou a paz, ele encontrou a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te dizer mais uma coisa, viu, querido? A verdade, ela é verdade em todo lugar. Aqui, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, a verdade, ela é verdade, ela não muda. Deus é Deus aqui. Na Rússia, na China, ele é Deus. Nos Estados Unidos, ele não muda. Você tem que ter essa verdade na tua vida. Você tem que caminhar com o Senhor. E diz assim ainda no 40. E Felipe, veja, Deus transportou, arrebatou Felipe dali. Porque esse eunuco não tinha que andar na companhia do Felipe. Não tinha que viver enganchado do Felipe o resto da vida. Era com o Espírito Santo de Deus. E Felipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. O evangelho chegou até a tua casa. Faz tempo ou faz pouco tempo? A verdade é ela mesma da igreja primitiva e é verdade até hoje, não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo ele não será, ele é o mesmo eternamente. Eu quero orar com você. E quero perguntar mais uma vez. Em nome de Jesus. Entende tu o que lês há tantos anos ou há poucos dias? E hoje você tem compreensão, porque o Espírito Santo está aí com você e abriu um texto para você. Isso precisa mudar a tua história de vida e a tua vida. Mesmo no deserto, muita gente, eu sei ninguém, o Senhor está com você. O Espírito do Senhor veio para ficar na terra e vai nos acompanhar. O Consolador amado, o amigo de todas as horas. Espírito Santo, tu que és o Consolador amado, que ficou para nos ensinar, nos fazer lembrar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tu estás dentro de cada casa agora, mas tu estás emparelhado, porque dentro do coração é só quando a gente obedece. Mas o Senhor emparelhou com essas vidas hoje. O teu Espírito emparelhou-se a essas vidas hoje e trouxe discernimento para cada um. Agora dá força para que essas pessoas desejem te recolher para dentro, para serem empoderados, para serem alinhados à vontade de Jesus Cristo. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, cada vida. Que elas se deixem ser transformadas. Não uma mera conversão para se ouvir o que o Senhor quer dizer, mas transformados pelo poder do teu Espírito Santo, para que vão orar para a vida eterna.
Lembrando, Senhor, que o Evangelho é para trazer arrependimento e perdão de pecados e a oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. E que o grande amor de Deus, a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Amém.